Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Mateus 5, do versículo 13 ao 14, que nos diz assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então essa palavra, ela já diz tudo. Ela enfatiza tudo. O que eu vim falar aqui com você hoje é sobre isso. É sobre ser diferente dessa geração, é sobre não se conformar com essa geração. E quantos de nós cristãos não temos sido nem sal e nem luz desse mundo? Quantos de nós temos nos permitidos ser iguais aos outros, ser iguais aos ímpios? Aqui na palavra já está dizendo que você precisa ser sal, e se o seu sal ele não for para dar gosto, ele só vai servir para ser pisado, para ficar debaixo do pé dos homens. Uma comida, ela pode ter todos os temperos, todo o sabor, mas se ela não tiver o sal, ela perde a sua essência, ela perde o seu sabor. Então é por isso que você precisa saber ser sal dessa terra, é por isso que você precisa saber ser luz dessa terra, porque se não fosse assim, se fosse para ser de outra forma, o Senhor não haveria te chamado para ser sal e para ser luz. O Senhor não haveria te chamado para ser a diferença no meio das pessoas iguais. E eu sei como é difícil a gente ser sal, eu sei como é difícil a gente ser luz no meio das pessoas, eu sei como é difícil a gente ser diferente e a gente não se permitir igualar, a gente não se permitir ser igual aos outros, porque muitas vezes o inimigo ele vai usar de todas as formas para poder tirar a gente da presença do Senhor. O inimigo ele vai usar de todas as formas para poder tirar o nosso sabor, a nossa essência, para poder retirar o Espírito Santo da gente, para poder retirar esse brilho especial que nós cristãos temos. Então hoje você precisa parar e refletir se você tem sido sal e se você tem sido luz dessa terra, se você tem se permitido dar gosto, se você tem se permitido ser usado, ser ousado, e se você tem se permitido ser sal da forma que o Senhor quer que você seja, porque uma comida só é boa quando ela é temperada. Sal demais estraga a comida e pouco sal deixa ela sem gosto. Assim que o cristão precisa ser. Ele não pode querer ser santo demais, mas ele também não pode querer ser frio. Ele precisa ter uma temperança. Digo pra você que é difícil, é uma batalha, principalmente vim aqui falar com vocês. É muito difícil gravar os devocionais, é muito difícil me concentrar e querer fazer aquilo que a minha carne não quer que eu faça. É difícil eu ser sal todos os dias para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que não me conhecem, para as pessoas que me assistem, porque eu sou humana, eu erro e não é sempre que eu consigo manter o meu equilíbrio e a minha vida espiritual no ápice, mas a gente precisa tentar. O Senhor ele não chamou pessoas perfeitas, o Senhor ele não exigiu que a gente seja perfeito, o Senhor só quer que a gente seja diferente dessa multidão. Então por isso que a gente não pode se conformar com essa geração, a gente não pode se conformar com o pecado, a gente não pode se conformar com aquilo que não é certo. A gente não pode querer ser cristão somente na igreja. A gente precisa demonstrar isso na escola, no serviço, na faculdade, na onde a gente chegar, porque o Senhor está vendo. Então muitas pessoas têm se perdido, principalmente cristãos, e têm sido jogados por debaixo do pé do homem, por debaixo do pé do inimigo, porque estão deixando de ser sal, estão deixando de ser luz. Porque assim como diz na palavra, que a luz, ela não serve para ficar escondida, ela não serve para ficar debaixo de um balde, debaixo de uma tampa. A luz ela precisa emanar, a luz ela precisa irradiar, a luz ela precisa brilhar mais do que tudo. E a luz que precisa brilhar dentro de você é o Espírito Santo, não a luz desse mundo, não a escuridão desse mundo, não a ilusão desse mundo. Porque você já parou para pensar quantas pessoas podem estar usando você para se espelhar? Você já parou para pensar quantas pessoas estão te observando e vendo as palavras, as atitudes que você tem? Você já parou para observar se você tem sido exemplo para essa geração, se você tem sido exemplo na sua casa, exemplo para sua família, exemplo para os seus amigos? Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que você tem que ser santo, porque você está nesse mundo, e enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente jamais vai conseguir alcançar a estrutura perfeita de uma pessoa santa, de uma pessoa purificada. A sua luz precisa brilhar no meio dessa escuridão, e você precisa ser o exemplo para essas pessoas. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo
8 nos diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então aqui tá claro, se você quer parar de errar, é só você abrir a Bíblia que o Senhor abrirá a sua visão, é só você começar a orar que o Senhor abrirá a sua visão, o Senhor irá expandir a sua visão. Então aqui diz tudo que a gente precisa saber. A gente não pode querer ser sal da terra e luz do mundo e seguir os princípios elementares deste mundo. A gente não pode querer ser diferente e querer dar ouvidos à voz do Senhor se a gente dá ouvidos à voz do inimigo e ouvidos à voz do mundo, da sociedade. Por isso que o Senhor nos chamou para ser sal e luz. A gente precisa se sacrificar a nossa carne, sacrificar as nossas vontades, sacrificar o desejo do nosso coração e seguir aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu sei que é difícil, é uma tarefa diária, mas eu venho aqui dizer para você que vale a pena. Querer ser sal e luz exigirá um preço, e esse preço é não ceder à sua carne, não ceder ao seu próprio entendimento, não ceder ao seu ego, não ceder à sua arrogância e ceder à vontade do Senhor, ceder aquilo que o Senhor quer para a sua vida, ceder aquilo que o Espírito Santo te direcionar a fazer. E não é fácil, você terá que conquistar isso, você terá que fazer isso diariamente, porque diariamente o inimigo tentará te parar, diariamente o inimigo tentará te fazer ser igual a esse padronismo, o inimigo tentará te fazer seguir esses padrões, tentará te fazer seguir esses princípios do mundo, mas você precisa se lembrar que você foi chamado para ser sal, que você foi chamado para ser luz e que ninguém é igual a você. Isso que te torna diferente desse mundo, isso que te torna diferente dos seus amigos, isso que te torna diferente das pessoas que não te conhecem, das pessoas que não estão ao seu redor. Então está no momento de você rever os seus conceitos e ver se você tem contribuído para você ser sal e luz desse mundo, ou se você tem se permitido ser pisado pelos homens, ser pisado pela voz do inimigo, ou se você tem envergonhado o nome do Senhor, se você tem honrado a si mesmo e desonrado o nome do Senhor, se você tem sido cristão, não somente na igreja, mas dentro da sua casa, na sua roda de amigos, se você tem se permitido irradiar a luz que o Espírito Santo quer mostrar através de você, se você tem se permitido irradiar a luz da palavra, a renovação do Senhor, se você tem se permitido irradiar o sangue de Cristo que habita em você, ou se você tem se mantido escondido por vergonha, por querer se parecer mais com as pessoas que estão ao seu redor do que com aquele que te chamou para ser diferente. Pense hoje, reveja os seus conceitos, e ser sal e luz te tornará diferente dessa sociedade, te tornará diferente deste mundo. Pense nisso. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.